Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando, querendo saber quando foi que Jesus teria morrido. Se os exatos dia e mês da morte de Jesus fossem importantes, Deus os teria revelado na Bíblia, não é? O que nós sabemos e está revelado na Bíblia é que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. O autor do texto que você enviou para eu ler faz uma afirmação equivocada, porque ele entende, ele interpreta a passagem também de maneira equivocada. Ele diz no texto, abre aspas, ora, verificamos pela Bíblia que Jesus ressuscitou às últimas horas do dia de sábado, segundo o horário hebraico. O texto de Mateus 28:1, relatando a primeira visita das mulheres ao sepulcro, diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo lhes disse, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Versículo 6. Portanto, continua o autor do texto que você me enviou, ao findar o sábado semanal, quando se aproximava o pôr do sol, Cristo já havia ressuscitado. Muito bem, a questão é que você precisa pensar como um judeu da época para entender o que o texto diz. Primeiro, o dia judeu, todos os dias para os judeus começavam e terminavam ao entardecer, e não à meia-noite, não terminava o dia à meia-noite, como nós fazemos hoje. Segundo, o sábado não era apenas mencionado como um dia da semana, no sentido de sábado, mas pela qualidade do dia, como é o caso aqui. Parafraseando a Bíblia, nós poderíamos ler da seguinte maneira: ao findar do tempo determinado por Deus para o descanso, ao entrar o primeiro dia da semana, e seria assim a tradução correta, porque sábado tem também o sinônimo de dia determinado por Deus para descanso, tempo determinado. Ou seja, eu entendo que o autor está mencionando o sábado apenas como indicação de que elas não estariam transgredindo a lei. Por quê? Porque o sábado tinha terminado, não que era o horário do fim do sábado. Porém, o que a Bíblia, portanto, diz que o sábado, o período de descanso, já tinha se acabado. Veja outras traduções da Bíblia. A versão Ave Maria, a versão católica Ave Maria. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Nova versão internacional. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena, etc. Ao adotar uma referência equivocada, obviamente o autor do artigo acabará chegando a outra conclusão igualmente equivocada. Ele diz o seguinte, veja você, abre aspas, concluindo, podemos afirmar, baseados nas Escrituras, que Cristo morreu cerca das 15 horas e foi sepultado quase ao pôr do sol de quarta-feira e ressuscitou quase ao pôr do sol do sábado. Fecha aspas. Se nós tivéssemos apenas o versículo que ele citou, de Mateus 28, a interpretação poderia até parecer dúbia, mas Marcos 16:9 esclarece com todas as letras que Jesus ressuscitou na manhã do domingo e não ao pôr do sol do sábado. Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, manhã é manhã, quando o sol está nascendo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O Senhor Jesus usou a frase "quar mosquito engolir camelo" em relação aos fariseus que ficavam preocupados com minúcias e não davam atenção às reais intenções de Deus na sua palavra. É o caso do primeiro dia da semana, que a palavra de Deus mostra ser o dia quando os discípulos se reuniam ao nome do Senhor para celebrar a ceia do Senhor e assim lembrar a sua morte na cruz. Mas o que os homens fizeram com esse dia, com essa ceia, de tanta importância aos olhos de Deus e também dos primeiros cristãos no início da igreja? Bem, com o passar dos séculos, os cristãos substituíram o nome do Senhor pelo nome de suas próprias igrejas, suas próprias denominações. Também substituíram o dia da ceia, que na Bíblia nós vemos que é o dia do Senhor, e temos dia do Senhor toda semana, uma vez por semana, substituíram por um dia quinzenal, mensal ou às vezes até anual.
Ou então acabaram dando mais importância a outros dias que chamam de dias santos. E transformaram também, alguns transformaram a ceia do Senhor num ritual quase mágico, como se fosse um meio de se receber a Cristo, ou de ganhar alguma bênção, ou de ter seus pecados perdoados, participando dali da ceia. Alguns até achando que se trata de uma repetição da morte de Cristo, quando o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Como você pode ver, quando nós ficamos preocupados com um mosquito de detalhes, como esse autor, que está tão preocupado assim que não teve tempo de ler os outros evangelhos, nós vamos acabar engolindo uma cáfila de erros, que é um conjunto de camelos.